Seja bem-vindo ao nosso canal. Vídeos novos de segunda a sexta-feira, às 7h30 e aos sábados e domingos com os melhores vídeos da semana. Não resistência não significa necessariamente não fazer nada. Significa que qualquer fazer se torna não reação. Lembre-se da profunda sabedoria implícita na prática das artes marciais orientais. Não ofereça resistência à força opositora. Submeta-se para superá-la. Tendo estabelecido isso, não fazer nada, quando estamos em um estado de intensa presença, é um poderoso transformador e curador de situações e de pessoas. No taoísmo, existe a expressão Wu Wei, que é comumente traduzida por atividade sem ação, ou sentar-se silenciosamente sem fazer nada. Na antiga China, isso era considerado como uma das mais elevadas conquistas ou virtudes. É radicalmente diferente da inatividade no estado comum da consciência, ou melhor, da inconsciência, que tem raízes no medo, na indolência ou na indecisão. O verdadeiro fazer nada implica uma não resistência interior e um intenso estado de alerta. Por outro lado, caso haja necessidade de ação, você não vai mais reagir a partir da sua mente condicionada, mas vai responder a uma situação com a sua presença consciente. Nesse estado, a mente é livre de conceitos, incluindo o conceito da não violência. Então, quem pode prever o que você vai fazer? O ego acredita que a nossa força reside em nossa resistência, quando na verdade a resistência nos separa do ser. O único lugar de força verdadeira, a resistência é a fraqueza e o medo disfarçados de força. O que o ego vê como fraqueza é o ser em sua pureza, inocência e poder. O que ele vê como força é fraqueza. Assim, o ego existe no modo contínuo de resistência e desempenha papéis falsos para encobrir a fraqueza, que na verdade é o nosso poder. Até que haja entrega, a representação inconsciente de determinados papéis se constitui em grande parte da interação humana. Na entrega, não mais precisamos das defesas do ego e das falsas máscaras. Passamos a ser muito simples, muito reais. Isso é perigoso, diz o ego. Você vai se machucar, vai ficar vulnerável. O ego não sabe, é claro, que somente quando deixamos de resistir, quando nos tornamos vulneráveis, é que podemos descobrir a nossa verdadeira e fundamental invulnerabilidade. Nessa questão de violência, que eu posso compartilhar com vocês aqui, é um exemplo que o mundo inteiro conhece, né? Eu acho que é meio pesado de falar, principalmente na questão de violência, mas em questão de entrega, eu acho que não teve entrega maior, que seria o exemplo de Cristo, né? Às vezes a gente está numa... Eu acho que realmente é um exemplo honesto e real. Porque, vou te dar um exemplo, se você está numa discussão tal, e, sei lá, surge uma briga, o que for, você vai ser agredido, sei lá, não sei. Imagine a condição aí que você quiser. E você ser capaz de se entregar à situação, à condição. Você seria capaz, né, de se entregar, mas não aquela entrega falsa, uma entrega consciente, que você estaria ali só revidando para defender o seu ego, o seu orgulho, né? Porque, principalmente, se você é homem, né? Ao menos na minha época era assim, apanhou na rua, apanha em casa, vira homem, não sei o quê, homem não chore, homem bababá, homem bebê. Então a gente fica carregando essas coisas pro resto da vida. Então, se chegar numa condição de luta, por exemplo, e falar assim, se eu revidar para esse cara aí, eu vou estar... Você tem que ser honesto. Se você tiver que revidar, revide, mas não espere os louros da vitória, né? Porque é exatamente isso que o ego quer. Se você revidar, esteja consciente que não é por reforçar essa identidade mental do ego aí. Esteja consciente que você revidou para salvar sua experiência de vida, sei lá, alguma coisa assim. Para sobreviver mais um dia, sei lá.
Mas eu acho que o maior exemplo realmente é Cristo, né? Se você botar as condições que ele passou, tudo que ele passou e a entrega que ele teve que fazer, eu acho que não há entrega maior do que isso. É um grande arquétipo, né? Se você levar Cristo como um arquétipo, meu pai, imagina o tanto de entrega, essas entregas que a gente tem que fazer em discussões, em briguinhas dentro de casa, porque esposa isso, porque filho aquilo, porque sogra aquele outro, e mãe e tal, e bebê. Essas entregas aí se tornam piadas, né? Se tornam muito mais fáceis de ser concluídas. Né? Que possamos observar esse arquétipo de Cristo, esse exemplo de entrega e praticar um pouquinho mais de entrega na nossa vida. Valeu, um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau. Quando você vivenciou esses momentos de presença, provavelmente não percebeu que por breves instantes esteve em um estado de mente vazia. Isso aconteceu porque o espaço entre esse estado e o fluxo de pensamentos era muito estreito. O seu satori pode ter demorado só uns segundos antes que a mente surgisse, mas ele esteve lá. Do contrário, você não teria vivenciado a beleza. A mente não pode reconhecer nem criar a beleza. Por alguns segundos, enquanto você esteve completamente presente, aquela beleza ou algo sagrado esteve lá. O pequeno espaço, sua falta de vigilância e a falha no estado de alerta impediram que você visse a diferença fundamental entre a percepção, a consciência da beleza sem pensamento e a nomeação e interpretação disso como um pensamento. O espaço de tempo foi tão pequeno que pareceu ser um simples processo. No entanto, a verdade é que no momento em que o pensamento surgiu, tudo o que lhe restou foi uma lembrança dele. Quanto maior for o espaço entre a percepção e o pensamento, mais profundos seremos como seres humanos, ou seja, ficaremos mais conscientes. Muitas pessoas estão tão aprisionadas em suas mentes que a beleza da natureza não existe para elas. Podem dizer, oh, que flor linda, mas é apenas um rótulo mental mecânico. Como elas não estão serenas, não estão presentes, não veem a flor de verdade, mas sentem a sua essência, do mesmo modo como não conhecem a si mesmas, não sentem a própria essência interior sagrada. Como vivemos em uma cultura dominada pela mente, a maior parte da arte moderna, da arquitetura, da música e da literatura é desprovida de beleza, de essência interior. Com raras exceções, é claro. A razão é que as pessoas que criam essas obras não conseguem livrar-se das suas mentes, nem mesmo por um momento. Portanto, nunca estão em contato com aquele lugar interior, onde se originam a verdadeira criatividade e a beleza. A mente pode criar monstruosidades e não só nas galerias de arte. Olhe para as paisagens urbanas e terrenos baldios em zonas industriais. Nenhuma civilização jamais produziu tanta feiura. Quando tomamos consciência do ser, o que de fato acontece é que o ser se torna consciente de si mesmo. Quando o ser toma consciência de si mesmo, isso é a presença. Como o ser, a consciência e a vida são sinônimos. Podemos dizer que a presença significa a consciência se tornando consciente de si mesma, ou a vida tomando consciência de si mesma. Mas não se apegue às palavras e não se esforce para entendê-las. Não há nada que você precise entender antes de conseguir se tornar presente.
Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Liked Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima!